Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o videocast Mentoria Consultiva. Eu sou Gevandro Barros e estou aqui para trazer mais um assunto importante aí para você que é empresário ou que deseja ser um empreendedor. Aqui nesse videocast a gente sempre trata de assuntos voltados para o empreendedorismo, principalmente para que cada empresário consiga aí com esses conteúdos melhorar sua performance como empreendedor, como líder, como um gestor e também para quem está querendo abrir um negócio, seja físico e online, para que consiga fazer isso de maneira satisfatória, rentável, duradoura, da melhor forma possível. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que tem chegado até mim aqui nas entrevistas, né, que eu faço com os meus futuros mentorados ou as pessoas que me procuram para participar do processo de mentoria consultiva. E como é um processo que leva alguns meses, né, e a gente trabalha diversos temas, principalmente estruturais, algumas pessoas têm chegado nesse momento aí de crise a me procurar para ajudá-los a reestruturar o negócio ou a abrir novos negócios. Pessoas que foram demitidas de empresas, pessoas que estão procurando novas oportunidades ou dar um rumo aí diferente para o seu próprio negócio, enfim. Pessoas que estão afoitas, né, nervosas aí, com a possibilidade de ganhar dinheiro em algum certo mercado, colocar suas ideias, seus serviços, seus produtos, mas não conseguem se desenvolver ou ter em mãos todas as informações, os conhecimentos necessários para fazer aquele negócio girar. É sobre esse tema que eu vou falar nesse videocast, então roda a vinheta aí que eu já volto para a gente falar sobre esse tema. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Para a gente falar sobre esse assunto, né, sobre o assunto do videocast que eu intitulei aí de estrutura ou conhecimento. Onde investir primeiro? Para a gente falar sobre isso, a gente precisa dar um passo atrás e fazer uma análise primeiro, antes de tocar nesse assunto estrutura ou conhecimento, a gente precisa pensar que momento que você que está participando aí desse processo de mudança, né, querendo ou abrir um negócio ou mudar o seu negócio de rumo, ou dar um upgrade, fazer uma inovação, fazer uma melhoria, enfim, independente do momento que você esteja, você tem que primeiro pensar em duas coisas. Qual é o meu momento de vida, né? E qual é o momento de vida do meu negócio ou daquilo que eu quero fazer? Seja mudar o meu negócio de ramo, melhorar alguma coisa, colocar um novo produto, um novo serviço, ou mudar completamente de ramo porque não está dando certo e aí essa é uma oportunidade que eu tenho, ou abrir um novo negócio, vendendo produtos, vendendo serviços, enfim. Só que a primeira questão, né, quem me procura aqui para participar dos meus processos de mentoria, uma das primeiras fases que eu faço é um pré-diagnóstico, onde eu tenho umas perguntas um pouco padronizadas que eu faço aí para levantar algumas informações dos empresários, outras nem tão padronizadas assim, que vão mais do diálogo dessa reunião de pré-diagnóstico que eu chamo. E aí uma das coisas que eu procuro salientar, né, e levantar com o empresário é justamente que momento de vida que ele está passando. Por quê? Porque uma coisa é o negócio, uma coisa é a aptidão, habilidade, conhecimento em se entregar aquele produto ou aquele serviço. Outra coisa é o momento de vida que você está passando. Porque a maioria das pessoas que me procuram aqui tem aí entre 35 e 55 anos, no máximo. Alguns um pouco mais velhos, mas a maioria 35, 55 anos, que é onde é o período, né, da nossa vida onde a gente está mais produtivo, né? Já resolveu alguma coisa, ou você está bem numa empresa e lá quer ficar, ou você saiu de uma empresa que abriu um negócio, ou você já tem um negócio e quer dar um gás aí para melhorar a sua performance, poder atingir novos resultados, ou está passando por uma situação meio complicada. E me chamou bastante atenção outro dia, eu até recebi um casal aqui, e a gente conversando, né, sobre, eu fazendo esse pré-diagnóstico, a gente conversando sobre isso, surgiu exatamente esse assunto, né? Eu tenho X de dinheiro que eu posso investir, já tenho uma pequena empresa que eu quero mudar completamente, mas ao mesmo tempo eu preciso investir, então não sei se eu pego um empréstimo no banco para investir no negócio, se eu invisto em conhecimento primeiro para depois fazer com que o negócio cresça.
e é sempre uma incógnita porque a gente precisa investir, na verdade, nas duas coisas, né? Só que, pela minha experiência, pelo que eu vejo acontecendo e pela quantidade de empresas que estão abrindo agora em função da pandemia, em função de uma série de outras coisas, das possíveis melhorias, né, que o próprio mercado está fazendo com que a gente modifique os nossos negócios ou mude os nossos negócios de ramo, nos atualize e a gente esteja preparado para um futuro próximo que inclusive a gente não sabe qual vai ser. É muito importante a gente pensar primeiro na nossa vida pessoal. Qual é o momento que eu estou passando? Por quê? Porque o momento da sua vida ele vai influenciar, inclusive, todo o rumo dos próximos passos que você vai dar no seu negócio. Então, eu sempre faço diversas perguntas, né? Como é que a pessoa está passando, principalmente, né, no seu momento financeiro, momento do casamento, com filhos, que estágio ela está, tanto de dependência financeira, uma série de coisas, porque olhando alguns aspectos, né, da vida da pessoa, muitas vezes eu vejo que as pessoas estão forçando um pouco a barra pela necessidade absurda de querer ter um negócio, né? E aí troca-se os pés pelas mãos, investe-se errado, ou não se investe da forma onde deveria ser correto, né, no momento certo, e aí tem tudo para dar errado, ou seja, a gente começa a participar daquela velha estatística que agora piorou um pouquinho mais, né, de a cada 10 pessoas que abrem um negócio em menos de 3 anos, antes eram 6, agora são 8 empresas que fecham, né, das pequenas e médias empresas aí, principalmente micro e pequenas, a cada 10, 8 fecham em menos de 3 anos. Por que isso acontece? Logicamente são uma série de fatores, financeiro é um deles, falta de conhecimento é outro, falta de não saber lidar com as pessoas, não gerir uma série de coisas do processo e tem a ver um pouco com conhecimento também. E aí vai para isso essa falência, né, essa dificuldade de administrar um negócio, gerir um negócio, fazer o negócio dar dinheiro, vai para uma série pode ir por uma série de caminhos. Mas onde eu quero chegar? É muito importante a gente pensar no início qual é o estágio de vida que eu tô. Por quê? Porque tem alguns momentos que você não vai conseguir dar um passo maior que a perna, né? Tem gente que tem uma vida estável, o marido até tem um outro emprego, está ganhando bem, consegue segurar as ondas, aí a esposa está abrindo um negócio ou vice-versa, e aí essa complementação, vamos dizer assim, de apoio familiar, né, entre esposo e esposa já ajuda muito, ou seja, a gente dá força para o outro para que o negócio aconteça, então isso é muito bom. Tem gente que não tem essa possibilidade e tem que trabalhar os dois no negócio, aí o risco é maior, e aí a gana por tocar o negócio, fazer dinheiro é maior. Então pense aí, se você tem aí o seu esposo, a sua esposa, vocês estão juntos nessa jogada, né? Estão juntos querendo empreender, ou mesmo que seja sozinho, qual é o momento de vida que você está passando para que alguns aspectos que você está passando na sua vida não venham a atrapalhar o momento do seu negócio. Porque, principalmente se você está abrindo um negócio onde, né, está nascendo um novo filho, o seu nível de dedicação vai ser muito grande. Às vezes as pessoas até têm o sonho de abrir um negócio, de mudar de ramo, de fazer qualquer coisa, mas a vida dele não deixa. Então é um sonho que já está nascendo praticamente inalcançável, porque ele não tem tempo, ele tem que pegar a criança na escola, estudar, voltar, tem mais de um filho, o marido não está desempregado também, aí ficam os dois, tem às vezes até problemas, né, no próprio casal, tem problema financeiro, tem uma série de coisas que aquele momento de se abrir um negócio talvez não seja o melhor momento, porque existem outros diversos temas que o desespero por abrir um negócio ou por reestruturar o negócio vai fazer com que aquele momento não seja corrigido. Pelo contrário, você vai trazer mais um problema para dentro da família e por mais que a gente não queira, né, a gente é fruto do nosso meio e principalmente da nossa família. Se a gente não tem uma família estruturada, se a gente não está com a vida razoavelmente pensada e não precisa ser solucionada em relação à parte financeira, eu estou dizendo, se as coisas da nossa vida não estão organizadas de uma tal forma que me propicie tempo para eu pensar na empresa, gerir muito bem o negócio e dedicar tempo para que esse filho nasça ou para que essas mudanças que eu faça possam ser realmente implementadas, a coisa
muito provavelmente não vai dar certo como eu queria, ou pode levar muito mais tempo do que eu queria. Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês refletissem antes da a gente entrar no tema propriamente dito do videocast. Por quê? Porque é muito importante você imaginar o seu momento de vida e saber se realmente você está num momento onde abrir um negócio ou fazer uma mudança relativamente de pequena, média ou grande, tanto faz, no seu negócio pode trazer algum prejuízo para a sua vida, porque você vida pessoal e vida profissional. E geralmente, como a gente passa mais tempo na nossa vida profissional trabalhando do que em casa, se você não tem esse tempo da vida pessoal, ou se algo da sua vida pessoal vai prejudicar aquele tempo grande que você precisa para passar no seu negócio, aí a possibilidade de você ter problema é grande. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de salientar, que você refletisse a respeito. O segundo tema é o contrário. Pense no seu negócio agora, você estando totalmente bem estruturado, família, enquanto casal, tá tudo muito bem estruturado, andando muito bem, tá tudo organizado, você tem tempo de se dedicar e tal. Qual é a principal coisa que você precisa fazer no início, ou precisa lidar no início, tanto para você que vai abrir um novo negócio, principalmente, mas para você que já tem um negócio de alguns anos, pode ser o número de anos que for, isso não vai mudar. Por quê? A sua quantidade de experiência naquele negócio só vai fazer com que você erre menos. Se você tem um negócio que tem 20 anos, 25 anos, você muito provavelmente já errou muito, você muito provavelmente está viciado, vamos dizer assim, para algumas coisas no sentido positivo e também negativo, e sabe como errar menos para algumas coisas. Mas isso também, a gente que tem muito tempo de negócio, num ramo específico, a gente está tão acostumado com aquele meio que a gente não enxerga outras coisas. Porque aquele meio a gente lidou com ele praticamente durante esses X anos que você está nele, sem ter evoluído muito. E agora, por ocasião aí seja por um problema externo da economia, pela pandemia, porque você quer mudar de ramo e tal, você vai chegar num momento que você vai ter que refazer essa estrutura que você levou anos para construir. E num tempo diferente. Se você tem 20 anos de negócio, 10 anos, 5 anos, pouco importa o tempo, você tem que pensar assim, eu tinha uma estrutura quando eu comecei lá atrás, que o meu tempo de vida era outro, o tempo de vida do negócio era outro, o mercado era outro, os concorrentes eram outros, tudo aquilo que fazia parte do meio para que eu fosse bem sucedido ou mal sucedido, o ambiente em si completamente era outro. Então, agora, já que você quer mudar de ramo, ou fazer alguma coisa diferente, ou fazer com que o seu negócio seja visto, e seja conduzido de forma diferente, você tem que adaptá-lo a esse momento. Nós estamos em 2020, independente se você quer colocar produtos novos, se você quer mudar a direção do seu negócio ou abrir um novo negócio, é para esse ambiente. Principalmente pensando no futuro que você tem que agir. Então, essa segunda reflexão é muito importante você pensar. Que momento que o seu negócio está, agora pensando nesse período de dificuldade que a gente está passando, mas principalmente depois dele, porque ele vai passar uma certa hora, e aí como é que a gente vai estar depois desse período, como é que o seu negócio em termos de venda, em termos de serviço, em termos de produto vai estar depois desse período, para que você continue podendo crescer e podendo ganhar dinheiro e ser feliz, realizado, dentro das suas metas pessoais e de negócio, que são diferentes da minha, que são diferentes de qualquer outra pessoa. Essa é a segunda reflexão. E aí, respondendo o principal tema aí, que é o título do videocast de hoje, onde eu devo investir primeiro? Em estrutura, ou seja, se eu quiser fazer uma mudança na minha empresa, vale a pena eu pegar um pouco de dinheiro, ou até mesmo pegar um empréstimo, enfim, conseguir dinheiro, mesmo que eu já tenha, ou emprestado, para fazer uma mudança estrutural, para mudar a perspectiva do meu negócio enquanto produto, serviço, oferecer outra coisa, mudar de escritório, fazer uma nova fachada, dar uma outra... Independente de onde você achar que deva investir dinheiro, para que você consiga dar esse plus aí no seu negócio, ou vale a pena primeiro você investir em conhecimento, para que você depois, no segundo momento, invista em estrutura e naquilo que você precisa. Pessoal, pode parecer estranho, mas eu fiz isso para mim, deu certo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, até porque
eu tenho visto pessoas que me procuram ou que passarem por isso, trazem essa pergunta para mim, de formas diferentes, obviamente. Cada pessoa, cada casal, cada sociedade traz isso para mim de uma forma diferente, mas eu sempre respondo da mesma forma, que foi a forma como eu pensei lá no início quando eu abri o IOPEX, e graças a Deus deu muito certo, e a forma como eu penso hoje, né? 10 anos depois aí, eu abri o IOPEX vai fazer 10 anos, né? Em 2011, e a gente conseguiu dar um rumo diferente na empresa por conta de uma coisa chamada estrutura. E eu só consigo ter uma estrutura se eu tenho conhecimento. Então, se você tiver que investir dinheiro agora e está pensando em abrir um novo negócio, seja físico, seja online, ou mudar o seu negócio de ramo para investir um dinheiro em fazer alguma coisa, dê um passo atrás e invista em conhecimento. Porque cada vez mais eu tenho visto pessoas despreparadas para serem empresários, para administrarem um negócio sob a ótica que o negócio precisa dentro daquele mercado que ele está inserido. E aí as pessoas erram muito, ou deixam de fazer uma série de coisas que às vezes são até básicas demais para que aquele negócio dê certo naquele nicho. E tem muito nicho de clientes que me procuram para fazer mentoria que estão super saturados. Não é que ele não conseguisse, mesmo no mercado saturado, a gente consegue resultado? Obviamente que consegue, mas se você tiver 5, 10, 50, 100 colaboradores, a sua forma de pensar, na minha opinião, não vai mudar muito. O que muda, né, é o tamanho da empresa enquanto nível de gestão, tempo e o jeito que você vai fazer essa gestão. Obviamente, uma empresa maior, você vai ter mais pessoas para te ajudar, para te auxiliar a fazer essa gestão desse negócio que está maior. Mas se você é uma empresa pequena e é sozinho ou tem poucos colaboradores, isso vai ser feito, tem que ser pensado da mesma forma. E aí você vai precisar... A primeira coisa que eu sempre faço, e é o que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria consultiva, é ajudar os empresários a estruturarem os negócios. Quando eu resolvi trazer o Lean das grandes empresas para as pequenas e para as microempresas, o meu principal desafio não foi trazer as ferramentas, né, que vêm do Lean como base, o 5S, a padronização dos processos, como é que eu vou estabilizar o processo de uma empresa, usar uma ferramenta para mapear um processo, para melhorar, fazer um workshop de melhoria, enfim, tudo aquilo que veio lá do Lean funciona numa pequena empresa, né? Se você trabalhar de uma forma ou outra, aqueles pilares do Lean que, se você não conhece, vale muito a pena, é a base de tudo que eu já fiz na minha vida e tudo que eu faço hoje. Mas antes de você trabalhar efetivamente pensando no lado Lean da empresa, porque as grandes já estão estruturadas e você consegue trabalhar com o Lean no sentido de fazer melhorias, porque a estrutura já está lá, os pequenos não têm estrutura. Eles têm que dar um passo atrás, eles têm que estruturar o processo primeiro. Eles têm que ter a estratégia para onde a empresa quer ir. O grande já tem, né? O pequeno tem que saber planejar o ano dele, dividir em 12 partes e poder fazer a gestão mensal e o controle da rotina. Então existem 4 coisas, pessoal, que são primordiais aí para você trabalhar, se você quiser estruturar uma empresa que seja enxuta desde o início, Lean, que a gente chama, mas sem se preocupar com os aspectos do Lean formais aí que veio das grandes empresas. Não, primeiro, que é o que eu estou chamando de Lean PME hoje, o primeiro módulo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é trabalhar em 4 temas, né? O primeiro tema é estratégia para você saber para onde você vai. Não tem como uma empresa ou começar ou querer rever o seu negócio, o seu modelo de negócio porque está passando por um período de crise ou porque está passando por qualquer coisa, se não souber para onde vai. E a estratégia é simplesmente o desenho do mapa da viagem que eu quero fazer. Quanto eu quero ganhar quando chegar ao fim do ano, que meta eu quero alcançar até lá, que recursos eu quero usar, com quem eu vou, quais são os parceiros, os fornecedores, os possíveis prestadores de serviço, como é que eu vou lidar com os processos, que processos são esses, que despesas eu vou ter, que receitas eu vou ter, enfim. A gente desenha um mapão, né, que eu chamo de mapa da estratégia, e é super simples de fazer. Não tem nada de complexo, não tem nada de difícil, por mais que chame estratégia. Tem muita gente que acha que, né, a palavra mete medo aí, mas é super simples de fazer isso. Inclusive eu dou umas tabelas para os meus mentorados, a gente preenche e projeta isso para o futuro, porque o passado já passou, não vou conseguir mudar. Se eu fui bem ou mal,
ok? A gente pega o aprendizado e vamos desenhar essa estratégia do futuro. Depois que eu desenhei essa estratégia, eu sei exatamente o caminho que eu quero ir, o produto ou o serviço que eu quero vender, eu enxerguei a persona que realmente quer comprar de mim, porque às vezes essa é uma das primeiras coisas que as pessoas já erram, né? Não sabem nem para quem vai vender, se essa é a persona ideal que quer comprar o serviço que eu quero vender. Às vezes eu estou dando um tiro para a direita, se eu deveria estar dando um tiro para a esquerda. E mudar a forma, né, como eu estou atuando, porque eu estou errando a persona e estou insistindo em vender para alguém para algumas coisas que eu quero vender, mas para a pessoa que não quer comprar, ou que não precisa daquilo, ou que o meu produto ou o meu serviço não vai resolver o problema dela, enfim. Isso é um assunto aí para próximos vídeos. Mas a gente precisa estruturar essa viagem, que é modelar essa estratégia. Depois eu preciso planejar isso, né? Como é que eu vou fazer, né, para implementar isso aqui? Quando vai ser feito, quem vai fazer e já começar a pensar no como, né? Através de um plano de ação detalhado, dividido em 12 meses, porque geralmente a gente faz a estratégia para 1 a 2 anos, e aí a gente corta esses 12 meses, né? Essa estratégia anual que a gente fez para 1 a 2 anos, em 12 partes, que são os meses, porque a gente precisa gerir a empresa mensal. Você vai ter que trabalhar com o contador mensalmente, os fechamentos são mensais, então você corta isso em 12 meses e passa para o terceiro tema, que é a gestão por processos. Quais são os pilares, que são os processos, que você vai gerir mensalmente e como você vai gerir esses pilares, através de quais ferramentas, para que você tenha esses pilares na mão, que eu chamo dos pratinhos, né? A gente é como se fosse um malabarista de circo que está aí com alguns pratinhos nas mãos. Esses pratinhos são os nossos processos. E eu não posso deixar de girar um pratinho ou outro. Lógico que um pratinho às vezes é mais pesado, eu tenho que girar ele mais. O pratinho da venda, o pratinho do operacional, eu tenho que girar ele com mais frequência. Mas eu tenho também que girar o pratinho financeiro, o pratinho do marketing, o pratinho da gestão das pessoas, o pratinho do network. Enfim, a gente tem alguns processos ali que a gente precisa girar para que a empresa tenha a base fundamentada e que eu consiga fazer o fechamento mensal de tudo isso de uma forma a gerir adequadamente o meu negócio. Isso pode ser de uma pessoa de uma empresa só, como a minha, e pode ser de uma pessoa de uma empresa que tem aí 200, 400 colaboradores, funcionaria da mesma forma, tá ok? E o quarto tema que faz parte dessa estruturação empresarial é o tema de controle da rotina, que eu subdivido de novo o mês, né, que eu estou gerindo, em 4 ou 5 semanas, a depender daquele mês que eu estou trabalhando, para que eu saiba o que eu vou fazer no dia e na semana. E que a meta que eu desdobrei lá da estratégia, que eu planejei, que eu desdobrei de novo para o mês, que eu tenha que desdobrar de novo para aquela semana seja atingido. Por quê? Para a gente ter o olho na semana com o fechamento mensal, o olho na semana com o fechamento mensal, para que eu chamo de controle da rotina, né? Para que a minha rotina com produtividade seja muito bem controlada. Porque se eu não controlo, se eu não tenho os números na mão, se eu não sei que resultado que eu estou tendo durante a semana, estou vendendo o produto certo, aquela estratégia que eu fiz, que eu falei que eu queria vender por mês tantos produtos para crescer, para ganhar X, naquela primeira semana ela aconteceu? Eu me dediquei da forma adequada fazendo o marketing, fazendo a venda, fazendo o operacional, fazendo aquilo que eu deveria fazer naquela primeira semana, na segunda, na terceira. Então o controle da rotina nada mais é do que olhar a parte menor do ciclo que eu chamo da excelência, que é o ciclo diário semanal, para fazer esse controle ser girado semanalmente para que o mês dê certo, para que o semestre dê certo e para que o ano dê certo. Porque a estratégia eu faço para um ano, corto em 12 partes, faço a revisão semestral, pego a gestão, faço mensal e pego o controle da rotina e faço semanal. Se eu tenho isso na mão, pessoal, e eu já implementei isso em mais de 300 empresas, mais de 300 empresários já passaram pelo meu processo de mentoria, graças a Deus. E não são 300 empresas, tá? 300 empresários, porque tem empresários que vêm sócios. Eu tenho uma empresa de médicos que são 6 médicos que eu faço mentoria, venho 6 aqui na minha sala, a gente faz mentorias, a sessão é com os 6. Tem empresas que têm 4 sócios, 3 sócios, então mais de 300 pessoas já passaram pelo meu processo de mentoria. E quando a gente lida com um número grande de pessoas de áreas diferentes, né? Eu dou mentoria para médicos, para dentistas, para advogados, para agências de marketing, para
lojas, né, do varejo, casas de material de construção, lojas de roupa, enfim, para uma série de empresários de diferentes áreas, eu não vejo hoje, em 2020, nenhuma diferença, ou eu vou falar o contrário, eu só vejo diferenças de atuação pelas diferenças de produto ou serviço que as pessoas entregam. Porque a forma de gerir, a forma de se estruturar, a forma de pensar um negócio e até o ponto que eu vou vender aquele meu produto ou aquele meu serviço, pessoal, é idêntica, é 100% igual. Vou exagerar um pouquinho, é 110% igual. Então, se você tem uma empresa que é você sozinho, ou se você tem 10 colaboradores, 15, 30, 100 colaboradores, pouco importa. Saiba que o meu conselho para você é, se você tiver que investir em estrutura ou se decidir por investir em conhecimento, dê um passo atrás, invista em conhecimento, nem que seja durante 3 meses, 6 meses. 6 meses eu acho que é o ideal, de 6 a 8 meses aí. Por quê? Porque é o período também que você vai precisar para introjectar aqueles conceitos e exercitar algumas coisas, né? Ninguém aprende um negócio em 1 mês, já sai fazendo e já sai tendo resultado. Você vai precisar aí entre 4 a 6 meses de tempo para você exercitar algumas coisas e já ir colocando em prática algumas coisas, mesmo que você queira abrir um negócio, para que você consiga estudar um pouco mais os temas, praticar algumas coisas, por exemplo, a parte financeira, que é uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Todo empresário, todo santo empresário tem dificuldade em gerir financeiramente o seu negócio, porque ele mistura a conta pessoal com a jurídica, ele não sabe entender um fluxo de caixa, fazer o fluxo de caixa diário funcionar, ele não sabe nem o que é um demonstrativo de resultado, como ler uma tabela de demonstrativo de resultado, um gráfico. Então procure esse conhecimento para que quando as coisas estiverem estruturadas e o seu dia a dia estiver fluindo, aí você não vai ter tempo mais para isso, você já tem o conhecimento. E sem o conhecimento depois, vamos inverter as coisas. Se você tivesse investido em estrutura, você está com uma empresa legal, aberta, fachada bonita, recebendo cliente, fazendo uma série de coisas, só que você não tem conhecimento. E aí começa a dar problema na gestão de pessoas, principalmente, problemas financeiros, problemas porque você não sabe para onde você está indo, você só está querendo vender e vender. Teoricamente é uma parte razoavelmente simples do todo. Existem mais outras coisas que facilitam o seu conhecimento para vender. Se você tiver um marketing bem estruturado, ele vai facilitar a sua venda. Se você não tiver preocupação demais, sendo um bombeiro, apagando fogo o dia inteiro, porque você não está com as contas, né, em dia e está devendo e tal, para se dedicar na venda, ela vai ser mais efetiva, porque você vai estar com o seu espírito, a sua alma 100% sorridente, dedicado a vender da forma correta. Vocês já devem ter passado aí por ocasiões onde você recebe alguém ou vai na loja de alguém que você é mal atendido, não é porque aquela pessoa às vezes quis te atender mal, porque o dia foi tão ruim, se ele é o empresário, ele está passando por uma situação tão complicada de preocupação que ele não consegue te atender bem. E aí aquela venda não vai sair. Então a gente traz com a gente uma série de pesos, vamos dizer assim, que são voltados para a nossa estrutura que o conhecimento já deveria ter dado antes, para que a gente tocasse o barco da forma mais amenizada possível. E o grande problema do empresário hoje, na minha opinião, não é dinheiro. Não é dinheiro, porque muita empresa começa pequenininho, com pouquíssimo dinheiro, mas se a pessoa tem um conhecimento adequado, ela consegue ir mais lentamente conseguindo o resultado. E até alavancar o resultado de um certo momento para frente de forma surpreendente. Eu vejo empresários que têm o conhecimento adequado, sabem fazer um produto ou vender um serviço, mas que não estão no momento ainda de entregar aquele serviço para o mercado da forma como ele quer. Ele às vezes tem um conhecimento tácito ali, né? Ele sabe o que fazer, como entregar, mas ainda falta uma série de coisas. Ele não tem algo para entregar, valor para o cliente, né, que complemente o produto ou serviço dele. Isso é muito importante, né? Tem gente que quer vender, só para dar um exemplo, eu vou abrir uma loja, quero vender para a classe B. Se você quer vender para a classe B, você tem que entender qual é o perfil de uma mulher ou de um homem, daquela persona que você quer vender para a classe B. Porque a classe B ela pensa de um jeito, gasta de um jeito, age de um jeito. Então, se você não tem a estrutura para fornecer o seu produto ou seu serviço para aquela persona da classe B que você quer atingir,
se é que seria essa persona a correta para o seu produto, para o seu mercado, muitas vezes não é, mas vamos supor que seja. Se você não tiver essa estrutura e os valores que ela enxerga para você solucionar o problema, uma necessidade dela, entregando aquilo que você está fazendo, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter conhecimento. Essa estrutura vai faltar. Por isso que você tem que pensar no conhecimento primeiro, para você investir em analisar isso antes, saber o que você está vendendo, para quem você está vendendo, se você está vendendo da forma correta, o produto, o serviço e os valores que ela está pensando em comprar, que ela precisa e ela quer pagar, para que você acerte na veia. E isso não é difícil, é um pouco complexo, mas não é difícil. Basta você estudar um pouco, procurar apoio, procurar alternativas de pensar no conhecimento como algo que vai ficar para você durante muito tempo. Então, se você tiver que, repetindo aí, investir em estrutura ou conhecimento, investe em conhecimento primeiro, dê um passo atrás, entre 3 a 6 meses, é mais do que suficiente para você, isso não vai matar ninguém, para você investir em você, para você investir em formação, para você ter estrutura de conhecimento, habilidade suficiente para que quando a coisa começar, a mesma coisa que eu querer correr uma corrida numa Olimpíada sem estar preparado para ela, sem ter passado por tudo aquilo que um atleta realmente, que é um atleta olímpico, passou, durante... Ele foi conhecendo qual é o melhor jeito de correr, de colocar as mãos, de fazer com a perna, o tênis que ele tem que usar, por que aquele tênis que ele tem que usar tem que ter as preguinhas ali diferentes, não pode ser um tênis comum, qual é o posicionamento da cabeça, dos ombros, o que ele tem que fazer, porque ele estudou e ele praticou aquilo durante um tempo. E a gente que quer abrir um negócio, seja online ou seja físico, a gente muitas vezes troca os pés pelas mãos, não quer investir no conhecimento, já quer sair fazendo e muitas vezes aquele pouco dinheiro que a gente tem investe na estrutura, naquele produto, naquele serviço, perde ele e aí depois a gente arrepende. Vai investir em conhecimento, na maioria das vezes é assim que acontece, a gente volta, aí vai investir em conhecimento para depois dar o passo correto. Então, faça da forma certa, invista em conhecimento, procure apoio no sentido de quem é que pode te ajudar a alavancar esse primeiro momento da forma certa, te ensinando a enxergar quais são os processos que você tem, como é que eu desenho uma estratégia, como é que eu faço um planejamento direito, como é que eu vou controlar essa rotina do dia a dia que é pesada para o meu negócio, que é diferente de um negócio de um amigo, de um primo, de um parente. Você vai ter o seu negócio, o seu dia a dia, porque você tem uma vida pessoal diferente que vai influenciar a sua vida do seu negócio. Então, pense nisso tudo, Se você precisar de apoio, pode contar comigo. Tem alguns cursos online, curso de estratégia está no site www.iopexbrasil.org, curso de planejamento anual já está disponível no site, 100% online esses 2 cursos. Em breve tá saindo também o de gestão por processo, para que vocês consigam ter esse terceiro pilar já em formato de curso para vocês exercitarem e aprenderem. E tem o meu processo de mentoria. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato para vocês, e do videocast aí. Sempre tem o texto que eu coloco. Mentoria consultiva @iopexbrasil.org. Se você acha que mesmo online quer que eu te ajude ou que eu possa te ajudar a desenvolver esses 4 pilares que são essenciais para a sua estruturação, conte comigo. Não é porque eu vendo esse produto ou esse serviço, seja em formato de curso online, seja em formato de mentoria, que eu estou puxando sardinha para esse lado. De forma nenhuma. Eu vejo os empresários que já passaram pela minha mentoria, tem vários depoimentos no meu site que vocês podem ver, e as discussões, os apontamentos, os temas que a gente discute e que eu vejo eles falarem são os mesmos. Essa falta de estrutura é porque ele não teve o conhecimento adequado. Ele vai dar vários passos, ou já deu vários passos, aí ele tem que voltar porque ele gastou todo o dinheiro dele, porque ele não sabia fazer um monte de coisa e quase chegou à falência ou passou por N problemas, aí ele volta, quer investir em conhecimento. E muitas vezes é até pior, se você dá um passo atrás e já tem anos, porque você já ficou viciado, você errou, você está desmotivado, você está sem dinheiro, aí você quer investir num conhecimento que às vezes não é o conhecimento adequado para o seu negócio e aí você fica descrente. Então, se você já faz isso no início da forma correta e quer estruturar o seu negócio para ir num caminho adequado, pense nesses 4 temas que eu falei. Modelagem da sua estratégia ou da estratégia do seu negócio. Fazer o seu planejamento anual, você vai precisar fazer e desdobrá-lo para 12 meses.
gerir mensalmente como você vai gerir esses X processos do seu negócio de forma padronizada, de forma organizada, com números, com dados para você decidir não ficar apagando fogo, e como vai ser o controle da rotina do seu dia a dia para que você tenha resultado que seja produtivo e eficiente. São esses 4 temas que eu trabalho, que eu chamo do ciclo da excelência. Se você precisar de ajuda, estou aqui para te ajudar, seja de forma online. Várias das minhas mentorias atualmente têm sido online. Posso te ajudar nesse sentido. Ou se você quiser, estiver perto aqui do escritório, já estou atendendo também aqui presencialmente para alguns empresários. Então, posso te ajudar nesse sentido. Se você quiser fazer um curso online e acha que também essa possibilidade existe para você, você tem, né, condição de se dedicar e de aprender de forma online. Os 2 cursos de estratégia de planejamento já estão no site aí www.iopexbrasil.org, tá ok, pessoal? Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dê uma força aí pra gente, dê um like. O YouTube, né, o algoritmo do YouTube sempre conta aí os inscritos, os likes que a gente dá para fazer a consideração. Se você puder compartilhar esses vídeos e esses podcasts com as pessoas, eles podem ajudar não apenas você, mas outras pessoas também. Esse é o nosso intuito, compartilhar conhecimento, levar o que a gente tem entregue aqui para as pessoas, para fazer com que cada vez mais a gente seja bem-sucedido nos nossos pequenos negócios. Um grande abraço, eu fico por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.